Salve, rapaziada. Beleza? Bom, Lucas aqui. Eu resolvi fazer esse canal aqui no YouTube para conversar um pouco sobre tecnologia, negócio, startups, experiências de vida, programação e esse tipo de assunto. Para quem não sabe, eu sou desenvolvedor mobile, né, trabalho com React Native, mas já trabalhei com web, com IoT, Raspberry, já fiz um monte de coisa. E, bom, mas hoje minha expertise é React Native e eu trabalho para o exterior, né? Então, eu moro no Brasil, moro em São Paulo e trabalho para o exterior. Show. E hoje eu queria compartilhar uma história de vida que eu acho muito interessante. Por quê? Porque eu perdi 2 milhões de reais por aí. Eu não sei exatamente a cifra, tá? Mas é algo nesse sentido. E aí, depois eu quero que você julgue se eu perdi, ou se eu deixei de ganhar, ou se eu fui burro, ou se eu fui inteligente, ou o que você teria feito. Se coloque no meu lugar e vamos nessa. Vamos começar. Primeiro, eu não lembro exatamente o ano que aconteceu, mas eu tinha acabado de sair de um emprego, né? Eu pedi demissão do emprego. O emprego era ótimo, assim, pra ser sincero, mas eu estava no segundo ano da faculdade, o emprego era muito longe, a faculdade também era muito longe, minha vida estava um inferno, né? Então, pouco tempo antes não, desde que eu comecei a trabalhar, eu juntava dinheiro, e chegou, porque eu sabia que eu não ia aguentar, e chegou uma hora que eu falei assim, mano, chega, não consigo mais. E aí eu me demiti. E eu fiquei 9 meses sem trabalho. Na verdade, eu também não procurei muito. Eu queria estudar, tá ligado? Eu queria estudar, eu queria sentar a bunda na cadeira e estudar e aprender e melhorar minhas habilidades de programação. Beleza. Aí, rapaziada, o que aconteceu? Tinha o portal de vagas da faculdade, né? E, bom, eu me candidatei para duas vagas. Uma vaga na IBM, né, empresa globalmente conhecida, e uma vaga numa startup. Primeiro foi a vaga na IBM. Então, eu fui lá na IBM e fiz uma entrevista com quatro ou cinco pessoas diferentes, na mesma hora, assim, cada uma fazendo uma pergunta sobre aptidões técnicas, sobre coisas pessoais, sobre, enfim, um monte de coisa. Foi muito legal, conheci muita gente legal lá. E, bom, depois disso eu fiz essa entrevista nessa outra startup. E a startup era uma startup mesmo, assim, tipo, não era uma startup cool, era uma startup, eram três pessoas, um era um filho de um bilionário, a outra pessoa era um cara muito inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. E uma terceira pessoa era um cara que tinha experiência no ramo de finanças, assim. No ramo de finanças não, desculpa. No ramo de meios de pagamento de cartão de crédito. Eu não vou falar o nome da empresa aqui porque acho que não convém. Beleza. E, cara, eu fiz entrevista com essas pessoas e a startup não tinha nada, né? E coincidentemente era uma startup de meio de pagamento na época. E só que tipo assim, não tinha nada, não tinha ninguém e uma grande dificuldade de startup no começo é contratar programador, porque hoje em dia todas as startups são empresas de tecnologia, todas. Netflix, qualquer uma que você pense é empresa de tecnologia. Todas elas têm aplicativo, todas elas têm que ter infraestrutura, todas elas têm que ter um aplicativo web, um site, e inteligência artificial, e análise de dados, e esse tipo de coisa. Enfim, e programador normalmente é algo caro. Então, como a empresa não tem recurso, normalmente ela contrata estagiário, contrata PJ, enfim. E eu era um estagiário na época. E, bom, beleza. E aí o pessoal meio que implorou para eu trabalhar com eles, né? Eu contei um pouco das coisas que eu fiz na minha vida. Eu já tinha feito muito curso também, pedido muita coisa, e eu comecei a trabalhar com eles. Porque eu não tinha também para onde ir. E eles me pagavam na época, acho que era R$ 1.300. Só que o que acontece? Lembra da experiência da IBM? Então, eu fui selecionado para trabalhar lá. E não era apenas um trabalho na IBM, era um trabalho no laboratório de pesquisa da IBM, né? IBM Research. Para quem não conhece, IBM Research é tipo uma das áreas mais fodas do planeta, assim, na área de pesquisa e tecnologia.
E eu não ia ser pesquisador, mas eu ia trabalhar no time que unia os pesquisadores com novos negócios e desenvolvia algumas tecnologias, sabe, para ligar a pesquisa com negócios e fazer uma propaganda, chamar outros clientes de outras empresas, esse tipo de coisa. Então eu trabalhava nesse meio de criar novos, de fazer essa ponte assim, e aí eu criava experiências, né? Então, pô, tinha uma pesquisa que precisava de um aplicativo para mostrar para o cliente, aí eu fazia, eu ajudava, esse tipo de coisa. E foi lá que eu comecei a trabalhar com React Native. Beleza. E aí eu fui selecionado. Depois de um mês trabalhando nessa startup, eu fui selecionado para trabalhar na IBM. E eles iam pagar quase a mesma coisa, só que ia ter tipo VR, VA, PT, convênio, um monte de coisa. E na época fazia muita diferença para mim, porque, cara, eu tava fudido, eu morava com a minha mãe, é, enfim, fazia diferença para mim, né? E sem falar que a startup, toda startup é uma empresa de muito risco, né? Então, cara, um mês ela existe, no outro ela não existe. Em um mês ela existe e ela pode estar faturando 100 milhões daqui a um ano, né? Não tem como saber. Então, eu fiz o que era mais certo. Para mim, naquela época, eu fui para a IBM e não me arrependo. Por quê? Na IBM eu aprendi React Native, eu fui promovido para uma outra área de consultoria, virei consultor e trabalhei para grandes empresas, né? Do ramo de varejo, do ramo bancário. Fiquei aprendendo, aprendendo, aprendendo. Aí eu fui para uma outra startup no ramo bancário. E depois disso eu comecei a minha carreira trabalhando para fora do país. Mas o ponto é que, tipo assim, deu certo trabalhar na IBM. Foi bom para mim. Só que o que acontece? Essa startup, você lembra que eu falei que tinha um filho de bilionário e tinha um cara muito inteligente, um cara do meio de pagamento? Então, essa startup, essa startup que eu entrei, ela não foi para frente. Mas eles montaram outra. Eles, as mesmas pessoas, montaram outra. E hoje, essa startup vale. Acho que a última vez que eu vi foi. Vale 200, era 200 milhões de reais, um negócio assim. Talvez até mais. E eu era o primeiro funcionário da empresa, né? Então, assim, eu podia ter tido muita oportunidade de negociar alguma coisa e ter uma porcentagem. E aí que tá também, como eu era muito Zé Ruela na época e tava muito fodido, eu não sabia o que era equity. Eu não sabia o que era stock options. Eu não estava no mercado de startup. Eu não conhecia essas práticas. Eu não conseguia negociar isso. E aí. E também é muito difícil, né? Confiar em alguém que você acabou de conhecer. Pô, larga aí essa oportunidade que pode mudar a sua vida para ficar com a gente. Então é um pouco complicado, assim. Mas é essa história, assim. Eu poderia ter ficado com eles e poderia fazer parte de uma empresa que vale 200 milhões de reais hoje. Só que nada não quer dizer nada. Ao mesmo tempo que eu poderia, também não quer dizer nada, porque eu poderia ser só mais um engenheiro lá, poderia ser só mais um programador lá, eu poderia ser só um gerente de alguma coisa lá, eu poderia não ter stock options, ou eu poderia também ter stock options, eu poderia ter crescido dentro da startup, ter equity. Então é muito complexo. É muito complexo essa questão, assim. E, bom, como eu disse anteriormente, eu não me arrependo, porque as coisas deram muito certo pra mim, indo pra IBM. E, bom, é isso. Eu não sei se eu perdi ou deixei de ganhar, ou fui burro, ou fui inteligente, mas eu queria ouvir a sua opinião. O que você acha? Você concorda, você não concorda? Acha que eu fui burro? Você acha que eu perdi dinheiro? Você acha que eu ganhei dinheiro? O que você acha, né? Qual que é a sua opinião? E é isso, tamo junto. Obrigado por ter escutado minha história.